E dando sequência ao nosso Melo Awards, temos aqui o nosso primeiro vencedor da categoria Personagens Desnecessários 2019. Segundo a nossa enquete lá na comunidade, deu 64% para a Laura de O Sétimo Guardião, né, Vani? Ganhando do Eusébio. Eu ainda fiquei surpresa porque eu pensei que o Eusébio que ia ganhar, mas ela que ganhou, então. Sim. Se vocês decidiram, então é isso. E agora a gente vai pro nosso vídeo, que é a continuação dos nossos melhores do ano, que a gente vai falar das mortes mais icônicas da televisão este ano. Lembre-se, são as mortes mais icônicas. Isso não significa que são mortes boas ou bem feitas. São as mais icônicas, memoráveis. Lembradas. Pode aplaudir. Flash gostosa. Bom, e começando o nosso Melo Awards, começando o nosso topzinho aqui, eu vou começar falando de uma morte que eu acho que nessas escolhas que a gente fez hoje é uma das mais emocionantes e mais bem feitas, digamos assim. Foi uma morte que aconteceu na reta final de Espelho da Vida. Foi a morte do André, que nada mais, nada menos era o filho da Júlia e do Danilo. Sim. No passado, né? No começo, o André, ele meio que parecia como um fantasma pra Cris. Ele perseguia ela e a Cris não entendia quem era aquele velhinho seguindo ela pra lá e pra cá, né? E rolava até uma desconfiança por parte do público, né? Porque tinha gente que desconfiava desde o início que ele podia sim ser o filho da Júlia. Mas assim, na reta final isso foi comprovado e a morte dele é bem bonita, né? Porque ele já tava bem velhinho, então ele já tava com a saúde debilitada, mas ele só morre no hospital quando ele tá com a Cris e com o Daniel ao lado dele. Então é bem bonito, ele se declara assim, ele fala que ele sempre esperou por esse momento e ele pede pra ela ficar feliz. Enfim, é bem bonita essa morte, assim, é bem marcante na história de Espelho da Vida. Aí ele morre, aí tem aquela coisa, né, como a novela espírita, aí mostra ele saindo do corpo. É bem delicada, bem bonita, tem uma trilha, né? É bem Elizabeth a cena. Exatamente, tem uma trilha assim bonita no fundo. Eu acho que é uma morte bem simbólica do ano de 2019. E a segunda morte a aparecer na categoria Mortes Icônicas é uma morte importante para a trama de Verão 90, principalmente por ser aquela morte que pesou toda a vida do João, o personagem do Rafael Witt. Tô falando do quê? Da morte da Nicole, representada pela Bárbara França, que foi assim um ponto crucial logo no comecinho da novela. Eu acho que essa morte deu uma... A Verão 90 meio que mudou depois dessa morte, né? Teve um impacto na vida de vários personagens. A novela até ficou um pouco mais séria. Por um momento só por um momento. Por um capítulo. um lapso de momento ali. Sim. Apesar da morte ser importante, ela foi meio engraçada, né? Quem lembra do grito icônico da Bárbara França caindo? E aquela morte dava pra ser evitada, né? Dava. Não, ela foi uma morte aleatória, porque ela aconteceu, pra quem não se lembra, a morte aconteceu justamente no meio de uma briga entre o Quinzinho e a Nicole, porque a Nicole não aguentava mais ser a amante do Quinzinho. E aí, não sei o que aconteceu, menina. Ela perdeu o equilíbrio lá no meio do precipício, de uma forma muito idiota. E aí ela ficou lá segurando por uma mão, aquela cena clássica de filme, inclusive, né? Ela segurando lá com uma mão, aí o Quinzinho não conseguiu segurar ela e ela caiu lá toda torta. E eu achei engraçado, né? Porque porque teve um maior rolê aí de quem que matou ela, o que aconteceu. E acho que dava pra uma pesquisa melhor ter descoberto como é que aconteceu aquilo. Mas, enfim, foi maior auê aí na novela. João ficou sendo culpado. Do nada, João sendo culpado, enfim. É uma coisa de novela. Tramóias de Jerônimo. Sim, verdade. Mas foi engraçado. E foi bem eu acho, assim, bem memorável, assim, o fato dela lá no penhasco, assim. Nesse ano foi, de fato. Agora a gente vai para uma morte que aconteceu em Órfãos da Terra, logo no auge da novela, que a gente lembra o início de Órfãos da Terra, que a gente elogiava horrores, que a gente achava que a gente amava. Isso, que a gente achava cada capítulo um primor. E era bem nessa fase ali, que foi uma morte que pegou muita gente de surpresa, pelo menos quem não acompanhava os spoilers da internet, que foi a morte da Soraya, personagem da Letícia Sabatella, a mãe da Dalila e mulher do Aziz, né?
E foi uma morte muito, acho que nesse top aí de mortes que a gente botou aqui, acho que também é uma morte bem emocionante. Ela também verdade, que nem do André, né? Só que ela é emocionante também em outro sentido, assim, porque a morte do André era aquela coisa mais emocionante, assim, delicada. E essa não, é triste, né? Porque ela melodramática. Essa ela morre de um jeito... É feminicídio, né? Essa morte, ela foi gravada de uma forma bem diferente do André. Lembra que eu lembro muito bem que eles usaram silêncio na cena. Sabe, todo mundo lá, a Dalila meio sofrendo lá, vendo o corpo da mãe. Fauzi lá segurando a Dalila, ela sofrendo. A morte toda teve uma pegada bem mais cinematográfica, delicada, sabe? Densa mesmo. Sim, foi bem esteticamente bonita, né? Os planos. E sem falar da atuação da Alice Wegman nessa cena, gritando, assim, sem som. É bem bonito, assim, bem forte, assim. E com certeza essa morte tinha que entrar nesse top, assim. Eu acho que é a primeira morte que eu pensei quando a gente tava pensando nas mortes do ano. Essa sim foi uma das que eu mais lembrei. Porque eu acho que ela também tem um significado muito grande pra trama. Ela tem isso do plot twist, né? Que muita gente não sabia. E além dela ser muito bonita esteticamente, tem a parte dos atores também. Enfim, eu acho que uma cena muito boa de Órfãos da Terra. E a nossa próxima morte aqui na categoria é de um personagem que não é exatamente muito amado pelo público. Na verdade, ele é odiado mesmo. Mas ela foi tão impactante na trama, o capítulo que ela aconteceu foi tão bom, que ela acabou ficando uma morte icônica mesmo, de bom sucesso. Quem não lembra da queda do elevador que matou o Felipe? Primeiro porque a gente não sabia que era o Felipe. Ficou essa tensão o tempo todo, né? O Diogo, ele mexeu lá nas configurações lá do elevador pra que a próxima pessoa que entrasse nele, o elevador caísse lá pro poço. Ele fez isso querendo matar o William. Só que quem entrou no elevador foi o Felipe. Nossa. E com essa tensão, o episódio inteiro. Todo mundo lá esperando, meu Deus, quem vai entrar no elevador? Quem vai morrer? Claro que os resumos de novela já tinham meio que dado uma escapadinha em quem morria. Mas o bom saber é que eu acho que essa morte, eu acho que, não sei se chegou a sair em resumo não, porque eu lembro que muita gente ficou surpresa, porque tinha saído que o William ia morrer mesmo. E todo mundo tava até meio lamentando isso. Então, tipo, eu acho que essa morte só vazou assim, tipo, quase na semana da morte. Eu lembro que a notícia falava que o Felipe ia morrer, mas eu acho que não falava como ele ia morrer. E por isso que meio que as pessoas já tinham uma noção que poderia ser ele, sabe? Mas ela poderia, sabe? Nossa, mas muito... Tá aí, uma morte assim também vale como um plot twist aqui nesse top, né? Porque foi bem surpreendente, assim, de qualquer forma. Acho que a cota surpresa de morte aqui desse ano foi a morte do Felipe. Até porque o capítulo que ela aconteceu foi um dos capítulos mais empolgantes de Bom Sucesso. E como sempre, Bom Sucesso. Tá aí, Bom Sucesso é uma novela que, diferente de Órfãos da Terra, até agora continua com uma boa qualidade ali, a gente continua gostando. E agora eu já acho meio difícil de decair, porque faltam só 2 meses pra novela acabar. Então, tô assim, ó, esperançoso de ser uma novela redondinha, do começo até o fim. Calma, gente, é claro que iam ter as mortes de A Dona do Pedaço aqui. Agora, quais mortes? Eis a questão, porque essa novela, em A Dona do Pedaço, teve tantas mortes que a gente teve que escolher ali, ó, a dedo, qual foi a mais Obviamente, icônica. Amiga. E claro que ele pelas mãos de Dona Jo, né, amor? As duas mortes que a gente vai falar aqui são pelas mãos da Dona Josiane. Tecnicamente, as 3, né, amor? Mas acho que vai escolher só 2, porque essas 2 em si são as mais icônicas. Lembre-se que eu falei no começo do vídeo que icônica não significa que é bem feita. Não significa que foi bem escrita. Significa que a gente lembra, entendeu? Imageticamente. Que é memorável. E a gente vai começar com uma que, olha, quando eu não estava assistindo ao vivo quando aconteceu essa cena, mas eu comecei mas eu estava online no Twitter, então quando eu vi aquela cena, eu, gente, não acredito, só pode ser meme, só pode ser uma montagem. Não é possível. A morte do namorado do mordomo, que eu não lembro o nome, ninguém se importa, empurrado no prédio ali pela Josiane, na garagem, né? No prédio da garagem ali. Eu não sei direito. Enfim, primeiro Amiga, uma coisa define essa morte: chroma key.
Essa morte não faz sentido, né? Porque se para pensar como é que o cara, ele estava lá, ele estava ali com o esquema, ele estava meio que ameaçando ela ali. Aí ele topa se encontrar com ela lá no topo de um prédio. Olha que inteligência. Do amigo. O melhor é o amigo envolvido. Exatamente. E aí, enfim, ele topa e era óbvio que ela tava ali, tinha mais intenções. Mas ela ainda tem força de empurrar ele, né? Porque ela é fraquinha ali, magrinha, mas ela conseguiu empurrar ele. Não, o melhor que sim, o cara de rato de academia, visivelmente um rato de academia. Era bombadão. Bombadão. Ele cai e é naquela morte ali muito engraçada, gente. Aquele momento, aquele cara, gente, que atuação. Que atuação, olha. Não, ele. Inclusive, será que ele não entra em revelação do ano? Eu fiquei surpresa ele não ter entrado no Melhores do Ano como revelação, porque eu acho que merecia. Choques. Muito chocante, muito chocante. Palmas pra aquele ator, palmas. Muito bom. A morte também que a Josiane empurra o mordomo na rua também é muito engraçada. Totalmente mexicana. A gente ficou em dúvida. Todo mundo riu. A gente ficou em dúvida qual que a gente botava. Mas a gente achou essa da caída, assim, mais impactante. Tem mais uma junta com a morte lá do amigo do Jardel, do namorado do Jardel. Também colocamos a morte de Regis, que foi o grande acontecimento do último capítulo de A Dona do Pedaço. Gente, querendo ou não, foi uma grande reviravolta, né? Muita gente não esperava. Principalmente porque como a morte aconteceu, né? Eles estavam se beijando, aí do nada a música tensa, aquele olhar dela, e ela empurra ele e ele cai. Muita gente não esperava isso. Eu não esperava. Quer dizer, eu meio que peguei esse spoiler, mas se eu tivesse assistido sem ler as pessoas comentando no Twitter antes, eu não saberia. Eu ia ficar muito surpresa. E outra morte que prova que os braços de Josiane são muito fortes. Ela tem uma força ali na hora de empurrar homem. Aquela magreza de modelo não significa nada. Exato. Olha, viu? Não subestime o poder, a força de uma mulher. É isso. E é com a morte de Regis que a gente termina a categoria Mortes Icônicas de 2019. E eu não quero saber, gente, vai ter lá na comunidade a enquete aberta pra vocês votarem quem vocês consideram que teve a morte mais icônica, emocionante, memorável desse ano. Votem lá que depois a gente vai botar os resultados aqui no próximo vídeo do nosso Melhores do Ano. Sim, e eu quero saber... Vamos anunciar de novo. Eu quero saber quem é que vai ganhar e eu quero saber também a opinião de vocês, porque teve mais mortes esse ano. Muitas delas em A Dona do Pedaço, inclusive. E eu quero saber quais que vocês acham mais icônicas. Ou piores, ou melhores, mas eu quero saber. E é isso, né, Rafa? É isso aí. Vamos terminando aqui o vídeo. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos que gostam de novela. Vou curtir o vídeo pra ajudar a gente, né? Pelo amor de Deus. E é isso. Tem mais alguma coisa? Um beijo, até a próxima. Se inscreve no canal se você não é inscrito e tchau! Isso aí.